Capítulo 356, Entrando na seita. Tradução, Cyber-revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. O jovem que falou era chamado Zaniungian e ele era um discípulo do Vale da Tempestade. Ele tinha 19 anos e seu cultivo acabou de chegar ao pico do nível inicial do Reino Outian, a um passo de alcançar o nível intermediário do Reino Outian. Esse jovem e Yanfeng eram velhos conhecidos. Depois de terem se encontrado acidentalmente, Yanfeng havia iniciado uma conversa e durante esse tempo, ele havia mencionado a alta avaliação de Mu Qianyu sobre Lin Ming. Ele queria agitar a arrogância de Zaniungian e deixá-lo arruinar o prestígio de Lin Ming no banquete de aniversário. Para ensinar uma lição para Lin Ming era uma questão que só era adequada aos discípulos do pátio externo. As chamadas das competições que aconteceriam no banquete seriam um caso extremamente casual. Quem quisesse competir com alguém só deveria chamar um nome ou saltar para o palco para declarar um duelo. Às vezes, eles nem sequer poderiam comparar apenas habilidades de artes marciais em combate. Eles podem comparar habilidades com fogo, técnicas secretas, habilidades marciais, compreensões de conceitos e assim por diante. Em suma, havia muitas maneiras de mostrar suas habilidades. E essas competições costumavam ter uma regra não falada de que os discípulos da mesma seita não podiam se desafiar. Como Yanfeng e Lin Ming eram da mesma seita, era naturalmente um caso inapropriado. Quando Zaniungian ouviu Yanfeng falar de Lin Ming, alguém que era altamente valorizado pelo talento de grau santo, Mu Qianyu, ele começou a prestar atenção ao cultivo de Lin Ming. Milímetro. Ele está apenas no nível avançado do estágio da condensação de pulso, é difícil acreditar que alguém nesse cultivo é tão apreciado pela santa donzela Mu. Quantos anos ele tem? 16 anos. Apenas isso. 16 anos com um cultivo no nível avançado do estágio da condensação de pulso é satisfatório. Se a sua força também é excepcional, então ele merece ser bem considerado pela santa donzela Mu. Zhang Yunjian avaliou casualmente Lin Ming com algumas palavras e começou a se afastar. Yanfeng disse ansiosamente, irmão Yun, você não está interessado nele. Interessado? Os passos de Zaniungian pararam e ele sorriu fracamente para Yanfeng, sua mão ainda descascando pinhões. Parece que você tem alguns problemas com esse garoto Lin Ming. Estou interessado, mas também não tenho qualificações para me mover contra ele. Ele é 3 anos mais novo do que eu e seu cultivo também é mais baixo por uma grande margem. Como eu poderia comparar qualquer coisa com ele assim? Se ele fosse 3 anos mais velho, talvez eu estivesse interessado em ter uma pequena partida com ele. Zaniungian era uma pessoa que estava classificado entre os principais discípulos do Vale da Tempestade e era igual à Princesa Fogo do Sol da seita Fogo do Sol, ou ao Palma do Trovão da seita Pico do Trovão. Ele era alguém que gostava de desafiar aqueles em níveis mais altos, especialmente aqueles que eram mais velhos ou tinham um cultivo mais elevado. Mas, Lin Ming era apenas um pequeno garoto de 16 anos e seu cultivo também estava apenas no nível avançado do estágio da condensação de pulso. No banquete, ele quase seria o mesmo que uma pequena criança. Se Zaniungian desafiasse Lin Ming, mesmo que ele não lutasse contra Lin Ming, ele seria motivos de risos dos outros. Se ele realmente lutar com Lin Ming, ainda seria um esforço inútil. Não havia glória em ganhar, nem seria fantástico. Zaniungian não queria participar de um evento tão ingrato e sem lucros. Yanfeng não estava disposto a deixar isso passar. Ele tentou mais uma vez e disse, irmão Yun não deve olhar ele de cima. Mesmo que seu cultivo não seja alto, ele é bastante forte, caso contrário não havia como ele entrar na visão da santa. Ele tem apenas 16 anos esse ano e ele derrotou muitos jovens elites heróicas ao conquistar o primeiro lugar na reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Seita do Vale dos Sete Mistérios. Essa é uma seita de 3º grau em sua província Divina Fênix.
Haha, irmão Fung, não há necessidade de mencionar esse assunto. Um campeão da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios de terceiro grau simplesmente não conta para nada. Quando eu tinha 15 anos de idade, desafiei o discípulo principal de uma seita de terceiro grau subordinada ao Vale da Tempestade e o derrotei em menos de 10 movimentos. Zhang Yunjian disse isso, obviamente, não colocando muita importância nesta memória. Ele viu a aparência hesitante de Yan Fung e disse: Bem, irmão Fung, parece que você também está sendo forçado. Parece que este pequeno sujeito irá dividir uma grande parte de seus recursos. Então que seja assim. Eu pedirei a alguns dos meus irmãos aprendizes juniores novos para subir e frustrar ele um pouco. Em que ele é melhor. As partidas dos banquetes não eram com o objetivo de derrotar o oponente, mas mostrar suas habilidades. Zhang Yunjian perguntou sobre o que Lin Ming era mais habilidoso porque queria suprimi-lo em tudo o que ele se destacava. Este seria o método mais gratificante de punir Lin Ming. Yan Fong ficou instantaneamente feliz. Ele disse: Esse garoto é melhor controlando o trovão. Controlando trovões. Esse é o domínio da seita Pico do Trovão. Eu só conheço uma jovem irmã aprendiz júnior da seita Pico do Trovão que tem cerca de 17 anos. Para ela comparar um pouco com ele me soa bem. 17 anos. Yan Fong franziu a testa. Embora ele não pensasse que Lin Ming fosse muito forte, ele não duvidava do talento de Lin Ming. Como seu talento poderia ser pobre se ele era alguém que Muqian o avaliou? Ela é jovem. Você tem confiança de que ela ganhará. Haha, não a subestime. Em mais 1 ou 2 anos, ela poderá entrar no grau 2. Na ausência de um talento monstruoso como uma pessoa de grau santo, o grau 2 seria o topo, não havia muitos desses talentos em uma seita. Isso permitiu que Yan Fong se sentisse à vontade. Esta jovem também era um ano mais velha do que Lin Ming. Muito obrigado, irmão Yun. Hoje é o meu deleite. Vamos para o salão sobre a montanha. Salão sobre a montanha. Esse é um bom lugar. Ouvi dizer que é preciso uma pedra de verdadeira essência de grau médio para comer lá e uma refeição é o mesmo que um artista marcial comum cultivar durante um ano inteiro. Como eu poderia perder essa oportunidade, haha. O pavilhão Árvore para Sol tinha um total de 360 prédios e a maioria desses edifícios estava vazia. A facção do Pássaro Vermilion tinha apenas 20 discípulos de núcleo, então a maioria dos prédios vazios eram usados para outros eventos. Por exemplo, para o banquete do 400º aniversário do glorioso vice-mestre da ilha Tianguang, os jovens heróis de elite ficarão no pavilhão Árvore para Sol. Lin Ming morava no 22º prédio. Aquele que vivia em frente a ele era o jovem de roupas vermelhas que o levou pelo portão da montanha, o irmão aprendiz Sr. Zhang. Atualmente, Lin Ming se tornou muito mais familiarizado com ele, e até mesmo sabia o nome dele, Zhang Zian. O pequeno prédio que foi fornecido a ele tinha seu próprio pátio. Para o cultivo, Lin Ming iria praticar no início da manhã, quando o sol subia no leste, e o pátio era preenchido com energia de origem do céu e da terra. A energia de origem na Ilha da Divina Fênix era muito mais rica do que na seita do Vale dos Sete Mistérios, e cultivar aqui era como mergulhar em um mar de energia de origem do céu e da terra, era um sentimento incomparavelmente agradável e luxuoso. O pavilhão Árvore para Sol estava muito barulhento e movimentado com atividade nos dias de hoje. Havia muitos discípulos que haviam chegado e muitos deles possuíam habilidades únicas e estavam ansiosos para fazer alguma coisa. Incapazes de aguardar o início do banquete, eles já haviam ido para as áreas abertas da floresta de árvores para Sol para competir uns com os outros em um teste de habilidades. Quando esses indivíduos começavam a comparar habilidades, muitas vezes atrairia uma grande quantidade de espectadores. Lin Ming ficou em seu pequeno prédio por 3 dias e ninguém se preocupou em prestar atenção nele.
As pessoas da Ilha da Divina Fênix estavam extremamente ocupadas, se preparando para o julgamento do reino místico da Divina Fênix e também o banquete de aniversário do reverenciado mestre Tianguang. Na tarde do quarto dia, uma jovem empregada falou na porta de Lin Ming. Senhor Lin, Sua Alteza a Santa. Pede sua presença no Palácio dos Fundos. As empregadas da Ilha da Divina Fênix eram semelhantes aos discípulos serventes da seita do Vale dos Sete Mistérios. Se eles servissem a Santa ou outros anciãos, sua classificação pode se tornar um pouco maior. Embora essa jovem empregada estivesse em torno da idade de Lin Ming, ela tinha um cultivo no estágio do forjamento ósseo. Então eu vou ter que incomodar senhorita para me guiar até lá. Lin Ming disse respeitosamente. A pequena empregada riu timidamente e guiou Lin Ming para o Palácio dos Fundos do pavilhão Árvore para Sol. Este não era o portão da montanha ou a entrada do palácio, então podia voar aqui. Os picos da Ilha da Divina Fênix se estendiam sem fim e havia uma variedade de picos que exibiam os esplendores da terra, até picos perigosos que pareciam esculpidos no mais verde jade. O Palácio dos Fundos das Montanhas da Divina Fênix estava localizado no cume de uma montanha extremamente alta e maravilhosa que foi coberta por infinitas árvores para-sol verdes. Um nevoeiro denso cobria toda a montanha, formando uma ilusão de uma neblina verde. O Palácio dos Fundos tinha centenas de metros de altura e cobria várias milhas de terra, toda a estrutura feita de pedra azul requintada. Quando Lin Ming entrou, viu uma mulher com um manto vermelho sentada em uma cadeira alta feita com o mais puro jade verde. Embora a mulher tivesse cabelos prateados, ela não parecia velha e ainda parecia estar no glorioso e magnífico auge de sua vida. À direita da mulher sentada outra mulher elegante. Esta mulher era Mu Qianyu. Sem dúvida, aquela mulher de cabelos prateados era a mestra de uma geração. Lin Ming se curvou respeitosamente e disse, Júnior Lin Ming cumprimenta a senhor. Lin Ming, essa velha ouviu Yuer falar sobre você. A linda mulher gentilmente sorriu, seus olhos contendo um encanto persistente que confundia os olhos enquanto olhava para Lin Ming. A verdade é que, uma vez que você faz parte do programa de treinamento de talentos em conjunto, você poderia cultivar aqui na Ilha da Divina Fênix, mesmo que você não se junte à minha seita e também aproveite o tratamento de um discípulo de núcleo. Mas eu ouvi de Yuer que ela já passou a primeira camada do método de cultivo crônica divina proibida do pássaro vermilhão para você e que você também pretende estudar mais este método de cultivo. No entanto, este método de cultivo é um legado único da minha Ilha da Divina Fênix que não pode ser passado para pessoas de fora. Assim, essa velha gostaria de lhe perguntar, quer se juntar à minha Ilha da Divina Fênix como um discípulo de núcleo? A voz de Lin Ming parou na garganta, ele não respondeu imediatamente. A bela mulher sorriu e disse, vejo que você é um homem de honra e que você também está relutante por causa da seita do Vale dos Sete Mistérios. Um verdadeiro homem conhece graciosidade e paga as suas dívidas. Esta velha já conhece as coisas entre você e a seita do Vale dos Sete Mistérios. Como esta velha entende, você não é um discípulo oficial da seita do Vale dos Sete Mistérios, e a seita do Vale dos Sete Mistérios também não fez nenhum esforço para te cultivar. Se você escolher entrar na Ilha da Divina Fênix, não haverá nenhum problema. Além disso, no que diz respeito a Xizongtian, essa velha já discutiu esse assunto com ele, e ele concordou que, depois de entrar na Ilha da Divina Fênix, você também pode ser considerado um meio discípulo da seita do Vale dos Sete Mistérios. Esta bela mulher disse isso de forma casual e clara, mas a verdade era que a Ilha da Divina Fênix havia feito muitas concessões para acalmar a seita do Vale dos Sete Mistérios. Lin Ming hesitou, entrar em uma seita era uma decisão que mudava uma vida, que envolveria todo o seu futuro. Inicialmente, quando ele estava na seita do Vale dos Sete Mistérios, ele realmente não entrou na seita. Quando ele estava pensando, viu que Mu Qianyu estava piscando para ele, sugerindo que ele concordasse rapidamente.
Senhor, este Júnior tem uma pergunta. Que tipo de deveres tem um discípulo de núcleo da Ilha da Divina Fênix? A bela mulher ficou atordoada. Ela olhou significativamente para Lin Ming e sorriu. Você quer discutir condições com essa velha? Os jovens realmente são corajosos. E pensar em todos os jovens heróis de elite que pisaram uns nos outros e lutaram tão furiosamente para se tornar um discípulo de núcleo da minha Ilha da Divina Fênix, e ainda assim você está pedindo condições. De fato confiante. As palavras da bela mulher pareciam um louvor, mas estavam cheias de uma sensação de insatisfação. Para ela, as palavras de Lin Ming eram um pouco insolentes. De lado, Muqianyu estava secretamente preocupada. Lin Ming disse lenta e calmamente, Senhor, eu sou um homem que tem plena fé nos compromissos e promessas que faço. Os antigos têm um ditado, um mestre por um dia, um mestre para a vida. Se eu entrar em uma seita, então essa verdade também é semelhante. Uma vez que este é um compromisso que terei para toda a minha vida, naturalmente devo considerá-lo duas vezes e não responder facilmente. Senhor mencionou que existem muitos jovens gênios que pisam uns nos outros para entrar na Ilha da Divina Fênix, mas essas pessoas não estão vindo apenas pelos recursos da Ilha da Divina Fênix. O mundo é esplêndido e existem vantagens em todos os lugares. Nesse mundo, existem inúmeras pessoas que ficam loucas por seu benefício pessoal, mas aqueles que são loucos por justiça e honra são raros. Aqueles que são os primeiros com pressa de se tornar um discípulo da Ilha da Divina Fênix, eles também não serão os primeiros com pressa de escapar quando a Ilha da Divina Fênix sofrer uma calamidade. É o que eu acredito. As palavras de Lin Ming não eram nem arrogantes nem fracas, e ressoavam no salão. A linda mulher tinha um olhar surpreso, ela não pensou que um garoto de 16 anos diria tais palavras. Mesmo Muqianyu ficou um pouco chocada. Depois de um período de silêncio, a linda mulher sorriu de repente. Bom? Bendito? Justo e louco. Enquanto seu talento e habilidades satisfazerem esta velha, então você pode entrar na minha Ilha da Divina Fênix sem qualquer obrigação, enquanto você tiver honra e consciência.